que é o versículo 15, o 16 e o 17. 1 João, capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. É um texto muito pequeno, no qual tem por título Não ameis o mundo. Vamos ler? Versículo 15 diz assim: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, é a soberba da vida, e não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Palavra muito forte, né? Só em ler essa palavra, como a palavra de Deus é fiel e verdadeira, eu não poderia nem explicar nada. Se eu quisesse terminar por aqui agora, não tenho certeza que os amados irmãos vão entender o que Deus tem a falar em seus corações só pela essa palavra. Olha o que o versículo 15 diz, o versículo que eu acabei de ler. Não ameis o mundo que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aleluia. Então eu vou deixar algum comentário, um breve comentário para os jovens. Aleluia. Como também sou jovem, eu tenho muitos comentários para falar com os amados irmãos jovens. Aleluia. Deus não quer exaltar ninguém, não seja algo santarrão, porque também sou pecador, como estão todos amados vocês, mas é o amor que eu tenho pelo próximo, de pelo menos entender essa palavra, tentar falar para os jovens, para que venham continuar servindo a Deus verdadeiramente, buscando a Deus verdadeiramente, porque o mundo está aí. O mundo está aí, o diabo mais que tudo está agindo para tentar nos afastar, porque é chegada. Vocês estão vendo aí, né? Se você assistir o jornal, vocês vão ver a guerra que está para acontecer na Síria, Estados Unidos espionando o Brasil, esse movimento aí do LGTB, esse movimento aí que fala sobre os casamentos dos gays, lésbicos, transexuais e tais. Pois é, estão se levantando contra os cristãos. Então aparecendo acusadores contra os cristãos, está aparecendo guerra, o que tudo Deus deu a profecia para o apóstolo João lá na ilha de Patmos, no qual ele escreveu o livro de Apocalipse, está acontecendo nessa terra. Então nós temos que ficar preparados. Aleluia, Deus. Cada vez buscando mais e mais intimidade com Deus. Aleluia, Deus. Não olhe para o seu pastor, assim, o seu líder. Você pode até olhar um pouquinho assim, mas eles também são falhos. Nós somos falhos, aleluia. Mas olhe para Cristo. Aleluia, Deus. Assim como o apóstolo Paulo diz, seja imitador de mim como eu sou imitador de Cristo. Você que vê que a pessoa, você não está achando a pessoa para ser imitador, seja imitador de Cristo, assim como Paulo foi. Aleluia, Deus. Então vamos lá, para que eu venha ser bem breve. Não há mesmo mundo nem que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Você já parou a pensar que hoje em dia não há mesmo mundo? Vamos avaliar como está o mundo hoje no lado do jovem. Se você parar um pouco para pensar no lado dos jovens, você vai perceber que hoje em dia o que mais no jovem está tendo é o tal de ostentação, que é o jovem que tem, aleluia Deus, que tem dinheiro, que tem boa roupa, aleluia Deus. Hoje em dia os jovens estão preocupados muito com a ostentação, procurando na sua roupa, se quer estar bonito, isso é pecado? Não. Mas você deve se preocupar primeiramente com isso? Não. Você tem que preocupar primeiramente com Deus. A palavra de Deus diz que buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, Deus. Também Eclesiastes 3 está dizendo que tudo tem seu tempo debaixo das coisas dos céus. Então, no tempo certo, Deus vai estar entregando aquilo que você pede. Buscar primeiramente o reino de Deus. Pois é, ostentação, muitos jovens hoje em dia estão preocupados muito com ostentação. Estão preocupados se não tem, se a roupa é boa. Isso é só jovem, homens? Não, jovens mulheres também estão preocupados. Outro dia eu estava vendo na pregação do pastor que ele comentava que muito dia hoje as irmãs, e tem alguns irmãos, é difícil, mas tem irmão também, que está lá na igreja e está olhando lá assim, ó, o valor está lá olhando assim, a saia da irmã. Sai da irmã tá suja, sai da irmã tá curta, não sei o que. Olha o sapato da irmã, nem combinou com a saia. De onde que ela tirou isso? Esse sapato preto e sapatos pretos e essa saia lilás, verde com lilás e vermelho. De onde que ela tirou isso? Foi florado, vestido florado de noite, meu Deus do céu. Aleluia, Deus. E aí ela começa a olhar para si mesma, né?
vê que está bonita lá e, nossa, glorificado seja eu, exaltado seja eu, a glória é minha. Começa a olhar para si mesmo. Não é bem assim. Isso acontece com alguns alunos também, tá lá. Ó, o pastor lá, o varão ali, ó, a cor da gravata dele. Tem nada a ver com a camisa dele, tem nada a ver com a blusa dele. A blusa dele é azul. Ele está com uma gravata verde com vermelho. Vê se pode uma coisa dessa, não, mais ou menos. Nós temos que se preocupar mais com as coisas de Deus. Nós temos que amar as coisas que estão no mundo e as coisas que no mundo há. Porque Deus, o Pai, não está no mundo, aleluia. Deus está em nossos corações. Aleluia. Deus está dizendo que então eu não posso ter amor com o meu amigo que está no mundo. Sim, você tem que ter amor por ele para tentar tirar ele daquele caminho. Você tem que fazer o possível para tirar ele daquele lugar no qual vai conduzir, que vai conduzir ao inferno. Ah, mas muitas vezes quando a gente passa por dificuldade, passa por luta, é verdade. Para a gente ser aprovado, a gente temos que ser provado. Entende? Aleluia, Deus. Para a gente ser aprovado, nós temos que ser provado. Então as provas virão. Acontece também no livro de Mateus, capítulo 5, sobre o que fala sobre as bem-aventuranças. Logo abaixo fala que os profetas antigamente foram acusados, foram apontados, foram perseguidos. Os profetas, sim, os profetas antigamente foram, por que não nós? Aleluia, Deus. Daniel foi jogado na cova dos leões, ele orava 3 vezes, era contra o rei. Sadraque, Mesaque, Abednego foram jogados na fornalha de fogo, aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Jesus foi crucificado. Pedro, sim, o Pedro, aquele que ele passava e a sombra dele curava os enfermos. Ele foi crucificado de cabeça para baixo, aleluia, Deus. E João, no qual Deus deu a visão do Apocalipse. Sabe quando que João escreveu o Apocalipse, que teve aquela visão do Apocalipse? João estava preso na ilha de Patmos, lá esquecido. Aleluia, Deus. Então é assim mesmo. É assim que acontece as coisas de Deus. Até porque essa vida é passageira. Nós temos que manter nossa visão na glória. Nós temos que manter nossa visão na eternidade. Porque aqui é passageiro. Essas perseguições, essas provações acontecem. Aleluia, Deus. Hoje em dia nós estamos vivendo em média uns 80 anos de idade. Eu creio que a gente não vai passar 80 anos sendo apontado, sendo perseguido. Aleluia. Se acontecer, amém. O que é 80 anos comparado à eternidade? Me diga, o que é 80 anos comparado à eternidade? Não tem comparação. Então que essa palavra vai ficar no coração dos amados irmãos, vamos buscar mais a Deus e se preparar, porque a volta de Cristo está cada vez mais próxima. Aleluia, Deus. Temos que ter fé em Deus, porque Deus tem o melhor para cada um de nós. Aleluia, Deus. E é isso que eu tenho a palavra para deixar para os amados irmãos. Que Deus seja com todos os amados irmãos para todos sempre. E amém.